coração. Vou deixar aqui. Então, só retomando. Então, assim, eu sou escritor. Então, muitas vezes eu tenho uma lacuna, né, para preencher no livro. Eu tenho que concluir um capítulo e eu durmo pensando naquilo. Eu falo, pô, como é que eu vou terminar esse capítulo? E eu acordo com a ideia. É como se meu cérebro à noite trabalhasse, juntasse os pontos, de repente eu acordo, pô, já sei como. E aí eu escrevo. Né? Então, assim, eu creio, né, que quando eu estou dormindo, né, o meu inconsciente está mais ativo e o meu consciente está dormente. Então, aí eu ativo uma capacidade de memória maior e eu acabo tendo acesso a informações que antes eu não tinha, porque o nosso cérebro capta tudo. Né? Você vê tudo, só que você não registra tudo, porque a gente não consegue agrupar todas as informações, mas elas ficam no banco de memória inconsciente. Então, eu acredito que às vezes a gente acessa esse banco de memória e traz algumas respostas para a gente também. Aí eu entendo exatamente o seguinte, tá? O que é o inconsciente, na verdade? O inconsciente é assim, eu acho que forma opiniões sobre algumas coisas. Sim. Por exemplo, você tem uma visão do Igor, eu tenho outra. Por quê? Porque você viu ele fazendo tais programas de tais formas. Eu fiz de tal outra. O cara que trabalha ali, né, que faz os drinks, ele tem outra ainda, porque ele passa o dia inteiro com ele. Sim. Então, eu acho que o inconsciente ele vai formando essas opiniões e vai formando esses pontos de vista diferentes. Sim. Então, por exemplo, por isso que você tem uma visão, por exemplo, de uma marca de carro específica, eu tenho outra, porque você teve uma experiência com essa marca de carro, eu tenho outra. Sim, claro. Então, cada um, aquele que tipo, teve uma experiência péssima, acha horrível. Tanto que tem gente que acha horrível coisas que são boas e vice-versa. Porque é muito relativo. Eu acho que aí está o inconsciente. Essa questão, por exemplo, que você disse, que quando você dorme, você acorda já bem definido, eu entendo exatamente o seguinte, isso pela literatura de André Luiz, de Chico Xavier. Tá. Quando a gente dorme, a gente sai do corpo e vivencia experiências no mundo extrafísico. Porque o mundo real, o que eu convido vocês a fazer é uma seguinte reflexão. O mundo real é o mundo espiritual. O mundo daqui é uma cópia meio mal feita, né? O mundo das ideias... Meio Platão. Exato, que Platão fala, é o mundo espiritual. O mundo das ideias é o mundo espiritual, onde lá realmente existe as coisas mais vívidas, mais reais. Inclusive tem um pedaço no livro de Chico Xavier que o pintor, que eles chegam lá e veem uma pintura famosa na Terra, não lembro qual que é. Aí eles falam, caraca, essa pintura é cópia daquela que está na Terra, né? O espírito fala, não, é o contrário, né? A que está na Terra é cópia da daqui. O cara estava desdobrado. É um espelho do céu, né? Olhou e falou, nossa, mas que pintura bonita. Foi lá, acordou e fez isso. Então, por exemplo, tem aquela Arquiane, já viram aquela pintora? Aquela sim, ela pintou até o Príncipe da Paz, né? Isso, pintou Jesus? Sim, pintou ela Jesus. falava o quê? Que ela sonhava com isso, ou então ela acordava com essas imagens na cabeça. Isso é porque durante o sono dela, ela às vezes viajou, viu planetas, viu anjos, viu Jesus, que segundo o relato dela, bateu na porta dela Jesus. Sim, exatamente. E pousou para ela pintar. Então, foi o próprio carpinteiro, né? Ela fala isso. Então, assim, o que eu acredito que aconteça é o seguinte. Você dorme, sai do seu corpo espiritualmente falando, conversa com seus amigos, reflete sobre espirituais, reflete sobre os pontos do livro, não sei o que, você acorda com aquele conteúdo, entendeu? Mais vívido para você. Sim. E mais preparado. Tanto que muitas pessoas falam, pô, você dorme que os problemas se solucionam. Muitas vezes não é uma regra, mas de vez em quando não é uma regra, sim, é verdade. Mas muita gente atribui essa questão do inconsciente. Mas eu entendo que quando você dorme, você tem acesso à sua consciência verdadeira. A sua consciência verdadeira, ela tem uma visão muito diferente do universo, porque ela é muito mais completa do que a consciência que você tem no corpo físico. Entendeu? Então, quando você chega lá, você acessa suas lembranças de outras vidas, você acessa o mundo verdadeiro, você acessa suas conexões espirituais, você acessa... Porque, assim, o mundo espiritual, ele é muito mais vívido e muito mais real do que o mundo material. Tanto que se você pegar um livro lá, Nosso Lar, de Chico Xavier e André Luiz, o cara tá falando em 1942, isso daí. O cara tá falando de televisão de LED. Ele foi para o umbral, de celular. Existe isso. Ficou todos no umbral. O negócio do umbral existe? Exato, existe. A gente pode falar sobre isso. O cara fala de TV de LED, mano, e de celular. Naquela época, não existia televisão. Os caras, logo depois, começaram a criar umas televisões gigantes de tubo, que era metade dessa mesa.
E o Chico Xavier, que era um cara que estudou até a 4ª série, morava no interior lá de Minas, escrevendo no livro de TV de LED. Ele descreve a TV de LED. Claro que ele não falou. TV de LED. Tal marca. Ou seja, nós somos aqui uma cópia, meia boca, do mundo real, que é o mundo espiritual. Entendeu? Entendi. Então, a proposta que eu digo a vocês é a seguinte. A vida real, ela não está aqui. Ela está realmente no mundo espiritual. A gente tem experimentos na vida física, na vida material, a fim de evoluir mais nossa alma em intelectualidade, moralidade, etc. Só que aí, quando chega aqui, as coisas do mundo físico começam a distrair. Então as pessoas começam a se perder os seus propósitos. E muitas se perdem mesmo. Como eu, antes de conhecer o Espiritismo, era um cara que saía todos os dias, só pensava em encher a cara, só pensava em pegar mulher. Eu só fazia isso. Tanto que eu nem ligava, nem acreditava em espírito, nem me preocupava com isso, entendeu? Então, quando você está entorpecido por essa vida material, você não enxerga essas coisas. Sim. E existem várias manifestações religiosas, espirituais, como o Daniel tem um tipo de manifestação, tem o outro. Ele entende a Deus como de uma forma, eu entendo talvez parecido, mas um pouco de outra forma, mas eu vejo que ele está no caminho certo da mesma forma que eu acho que eu também esteja. Exato. E aí cada um tem essa visão, entendeu? De religiosidade. E eu creio que também que tem gente que nem acredita em Deus, mas também pode estar mais ou menos no caminho certo, embora eu acho que não acreditar em Deus é meio difícil. Mas assim, tá cheio de ateu que é melhor do que muito espírita. Com toda certeza. Essa é a questão, né? Então a gente fala que o umbral é cheio de espírita, o umbral que é o inferno. O que é cheio de religiosos, principalmente porque tem um conhecimento e não aplicam de forma coerente. Sim. Então Já que tu tocou nesse assunto de umbral, você mais cedo falou de que quando a gente dorme a gente sai do corpo e, sei lá, visita outros planetas e tal. E o Daniel falou também de outras dimensões e tal. Cara, quais são os planos de existência que o espiritismo diz que existem? Porque, bom, você falando pelo menos aí do umbral, tem o plano material, deve ter um lugar espiritual que não é umbral. Que é o céu, sei lá, né? Porque depois o André Luiz, ele vai pro céu, né? Nosso lar, vai pro nosso lar, isso, eu vi. Tipo assim, no mundo espiritual existem várias divisões. Existem, por exemplo, cidades espirituais como o Nosso Lar, como é relatado no filme que tem no Nosso Lar lá tal, que são lugares muito bons, muito amenos, com uma boa vibração. Existem locais para onde vão, por exemplo, os evangélicos também, que têm os suas organizações religiosas, que não seria o céu da forma que eles entendem, tá? Mas, assim, é alguma coisa parecida, entendeu? Portanto, que são as coisas... Existe um umbral que seria o inferno. Aí, dentro do umbral, existem as divisões. Existe um umbral do suicídio indireto, que se mata porque encheu a cara e causou um acidente e morreu, ou porque usou droga até morrer, ou porque bebeu até ter cirrose. Existe também o do suicídio direto, que são os mais feios, que eu já falei sobre isso. Todo mundo que tira a sua vida fica todo deformado, fica todo zoado por um tempão. E aí varia, na realidade, né? Mas é uma coisa meio personalizada, entendeu? Mas o que a gente tem que entender é que o espiritismo, ele dá uma amplitude muito grande para o universo. Então, se a gente iniciar desde lá do começo, eu diria para vocês o que fala o espiritismo? Que nós viemos do átomo. Então, ele fala lá no livro dos Espíritos que é do átomo ao anjo. Então, nós fomos um átomo, como assim? Na minha unha aqui tem 1 bilhão de átomos. Nessa minha unha aqui, que está um pouco comprida. Deve ter quase 2. Então, o que acontece? 1,5. Tipo, cada átomo desse um dia vai se tornar um humano como nós. Então, o espiritismo fala que o universo todo está evoluindo o tempo inteiro sem parar. As plantas estão evoluindo, cada célula, cada ser humano, e cada átomo individualmente, né, em um processo muito demorado, e esse processo vai se passando por diversos períodos, entendeu? Então, assim, o espiritismo fala isso. O átomo começa a sua evolução, e ele vai... Quanto tempo vai demorar, por exemplo, para esse átomo aqui que está dentro dessa... Eu nem sei, na verdade, exatamente como que é o processo, mas vamos dizer assim, para uma grama de uma rocha aí se dissipar, quando acabar o planeta, daqui a bilhões de anos, e aí depois disso ela vai entrar em outro processo natural, e vai em processo natural, ela vai ser uma planta por várias vezes, e vai ser... Porque, na realidade, com todo respeito, tá? Mas na minha concepção, o que tem lógica é isso, porque Deus não iria criar
um anjo, um demônio. Claro que cada um tem uma opinião, tá, Daniel? Pelo amor de Deus. Claro, estamos aqui no respeito, sem eu tô dúvida. te falando mesmo, né? Eu tenho muita dúvida, então eu vou aproveitar o ensejo tá e certo. esclarecer. Eu tenho um monte de perguntas aqui na minha cabeça. E aí, assim, a evolução é algo contínuo e que acontece sempre. Então, nós estamos cada um em uma fase evolutiva. É por isso que no mesmo planeta a gente tem tanta gente idiota. Entendeu?